Cara, faz bastante tempo que eu não gravo pra xadrez. Ah, Tenho um amor, tenho uma paixão pelo jogo, mas, porra, tem jogo que também é muito foda e que paga mais, tá ligado? Eu quero realmente me profissionalizar no poker e ganhar muita grana. Que aí eu vou aliar duas paixões. É, Ter o jogo em si, jogar, né? Que eu acho muito foda, tanto xadrez quanto poker. Um jogo de infinitas possibilidades e um jogo de habilidade. Segunda coisa, remuneração. Ganhar em dólar por isso, vivendo num país como o Brasil, também é um motivo forte. Eu fui jogar um Blitz e eu acredito que essa seja a minha última partida, porque se eu tenho um compromisso com uma determinada modalidade, eu não posso ficar em outra, tá ligado? O tempo que eu poderia investir numa só, e investirei, como diz na Bíblia, que você nunca pode servir a dois senhores. Você sempre irá desagradar um e automaticamente agradar o outro e vice-versa. Então, se eu tenho um jogo, poker, claro que existem outros jogos NFTs, mas esse com um botão ele se resolve sozinho, pelo menos por enquanto, então tá tranquilo. Mas eu acredito que com o mestre certo e com a humildade correta, a vontade de aprender, força de vontade, determinação, disciplina, que são coisas que não me faltam, eu acredito que num curto espaço de tempo dá para conseguir grandes resultados, inclusive fazer com que o curso se pague e batendo as minhas metas pessoais dentro da diretriz do mestre. Por que eu falo isso? Porque tem uma frase do Bob Fischer que diz xadrez é vida. E não é só a partida nem os movimentos dela, mas isso aqui é uma representação da vida, na minha opinião. E o poker também é. Então, assim como você vai decidindo, tendo boas decisões, você vai melhorando, eu acredito, como um ser humano, de um modo geral. Então, lance 1 é 4, eu quero ser agressivo. É 5, o meu adversário também, ele não tem nenhum problema em agressividade. Então, eu faço o lance F4 e eu dou início ao gambito do rei. Ele simplesmente aceita o gambito. Aí eu tiro o cavalo para F3, né? Para evitar justamente essa entrada aqui desagradável. E é só. Então ele faz D6, eu faço o bispo C4, e aqui eu tenho um rápido desenvolvimento, que essa é a ideia de um gambito, né? Você não está entregando um peão de graça, você está entregando um peão para desenvolver rápido, tirar mais rápido suas peças que o seu adversário e ter oportunidade de ataque logo. Ele fez o bispo G4 clássico aqui, ainda não cabe aquele golpe. Eu fiz o roque normal. Ele fez cavalo F6, atacando o peão. Eu fiz cavalo C3, defendendo o peão e desenvolvendo a peça. Ele fez bispo E7 para rocar. Ele jogou muito bem. Como ele viu que eu estava muito agressivo, ele solidificou a posição. Porque no MMA, no UFC, eu vejo muito isso. Quando um cara é um striker, ou seja, quando ele tem mãos e pés muito potentes, a ideia é que você agarre ele e leve ele para o chão, né? E aí você finaliza ele, seja no pescoço ou no braço, por aí vai. Se o cara é muito bom de chão, o cara agarra muito bem, o cara clincha e tal, o cara é bom de finalização, a ideia é que você mantenha a luta em pé e você tem que dar porrada nele mesmo, entendeu? A boa e velha força bruta, evitando o jogo. Então vira que meio um jogo de gato e rato, entendeu? Claro que, tipo assim, hoje em dia com MMA moderno, né, Mixed Martial Arts, artes marciais mistas, todo mundo sabe de tudo, né? E é bom que você saiba mesmo. Mas, a grosso modo, a estratégia
de um modo geral. Você pode até pegar no livro do Sun Tzu, que é o livro mais antigo que eu conheço sobre estratégia. Eu não conheço outro mais antigo do que esse, só se for a Bíblia, não sei. Que a Bíblia também é um livro de estratégia, entendeu? E, na verdade, uma Bíblia, que é um conjunto de livros, ela fala sobre tudo. Então, bispo E7, excelente lance para rocar. Aqui eu faço meu D3 e eu não consegui muita coisa na abertura. Mas eu não posso dizer que a minha abertura é ruim. Muita coisa no sentido de agressivar o cara e acabar com o nocaute no primeiro round. Quando eu faço D3, né, eu estou pegando meu bispo e atacando um peão, então o ataque é descoberto. Mas eu também estou reconhecendo que não adianta ir muito afoito, não adianta você dar a voadora com os dois pés no peito, porque, tipo assim, se o cara jogar bem a abertura, não é porque eu fiz um gambito que ele vai ganhar. E eu gambitei, ou seja, ele tem mais um aqui, né? Que foi o peão que eu entreguei para ele em troca de rápido desenvolvimento. Eu consegui esse rápido desenvolvimento, mas ele não se abalou, porque ele também desenvolveu muito bem, né? E aí ele não se importa de entregar o material de volta. Isso é uma questão importantíssima, entendeu? Muitas vezes, tipo assim, o cara que quer segurar por causa de um peão, o cara perde a partida, né? Então, assim, tem cara que, ó, você entrega um pouco de material, mas você tem uma posição muito promissora futuramente. Isso é muito importante em todas as áreas da vida. Por exemplo, até na hora de você investir, por exemplo. Para você cortar uma grama, primeiro você tem que ter uma máquina de cortar grama. E você tem que ter a habilidade de cortar grama e meio que você tem que acreditar que aquilo ali vai ser lucrativo num futuro. Vamos supor que você cobre R$ 30 para cortar uma grama. Então, a máquina custou R$ 600. Quanto é que custa uma máquina de cortar grama? Peraí. Máquina de cortar grama, quanto custa? Cara, tá entre 180, vamos supor essa aqui de 180. Então você vai começar a ter essa de 489, que é muito maior, você vai poder cortar muito mais. Mas vamos supor que a gente vai começar com essa máquina de 180 pratas aqui. Então eu vou clicar aqui, pá, na Amazon, é aquela mais simplona, né? Tem esse negócio, mas é cortador de grama elétrico, tá tranquilo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cobrar R$ 30, a gente primeiro vai ter que comprar o cortador de grama. Então a gente pagou 180 prata, a gente está no negativo, em teoria, porque isso não é gasto, é dinheiro investido. Por que eu estou falando isso? Porque, foi o que eu falei, xadrez é a vida, é o jogo da vida numa miniatura. É por isso que eu acho que essa parada foi feita pelos deuses, cara. Porque o cara que inventou o xadrez, caramba, tem que tirar o chapéu para esse cara mesmo. O cara devia, sei lá, o cara é semideus, o cara é uma genialidade absurda. Então o que acontece? Vamos lá, vamos falar sobre empreendimento um pouquinho. Então comprei a máquina de grama, cortar grama, R$ 180. Eu cobro R$ 30, né? Então eu vou fazer 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ou seja, eu vou cortar primeiro 6 gramas para pagar o investimento inicial, ou seja, o ROI. Então, as 6 primeiros quintais, né? Vamos supor que eu faça 2 por dia. Então, eu vou demorar 3 dias ralando muito para eu poder pagar a minha máquina mais o trabalho que eu vou ter, entendeu? E assim, muitas vezes o cara não tem experiência, ou você só tem experiência do quintal do seu pai que você cortava obrigado lá, né? E aí, de repente, o vizinho pediu. Às vezes você nem tem uma máquina, você pega a máquina do seu pai, mas vamos supor que seu pai não te empreste a máquina, e aí você vai ter que pegar realmente essa máquina aí. Você foi lá, essa é a mais barata que tem, de 180 pratos, só para você iniciar o seu negócio. Com o tempo, dependendo do quintal, você vai precisar de uma máquina de 500. Mas para início, pensando de uma forma empreendedora, entendeu? E xadrez também é empreendimento. Vai pro xadrez é a vida toda comporta aqui. Vai por mim. É só você ter a criatividade e saber interpretar o que está sendo dito.
O único mal do xadrez é que ele realmente não dá dinheiro só para elite da elite da elite ou para um streamer muito bom, sei lá. Eu acho que no poker, um cara mediano ele já consegue ter uma renda e sustentar a família com isso, entendeu? É por isso que o poker tem muito. Para mim também é uma metáfora grande para a vida, mas tem muito mais o meu respeito. Então aqui, cara, ele se livrou do material em troca de terminar o desenvolvimento dele e ter uma perspectiva forte no futuro. Então o que acontece? Mais uma vez o cara com aparador de grama elétrico ali. Então a gente vai fazer 6 quintais para chegar no zero. E aí sim, tudo que vier depois disso é lucro. Primeiro quintal, R$30, R$60. Depois você pode reinvestir na máquina, porque a máquina não vai durar para sempre, ela vai precisar de reparos. Mas você já vai começar a ter alguma lucratividade. Que isso serve para tudo na vida. É uma metáfora muito bobinha, mas que de boba não tem nada, entendeu? Acho que é uma metáfora simples de entender. Então ele decide por rocar, e eu mais do que nunca eu tiro o meu bispo já tomando o peão. E se você for observar, olha só, o meu rei está rocado, os meus bispos estão guerreando pelo centro, e os meus cavalos idem. Embora esse cavalo aqui esteja numa cravada, né? Mas o que eu queria eu consegui, que é justamente ter, de fato, um desenvolvimento mais rápido. Essa torre aqui já está aberta, entendeu? Né? Eu acho que não existe abertura ruim, existe abertura que você conhece ou desconhece. Então ele segue com desenvolvimento normal, cavalo C6, ótimo. Eu fiz a 3 aqui para dar uma casa de fuga para o bispo, eventualmente, e para dar uma restringida aqui nesse cavalo. Mas isso foi um erro, tá? Por quê? Porque eu só estou olhando tudo muito material. Eu não estou olhando o posicional em nenhum momento. E isso é um erro terrível. Porque para você ter um ataque, primeiro você tem que posicionar suas peças de uma forma inteligente e agressiva. E aí esse lance aqui, ó, cavalo D4, é um lance realmente muito simples e que ele praticamente está ganhando quase que imediatamente, entendeu? Então eu fiz o seguinte, eu espetei aqui H3, eu acho que estava errado, eu ainda estava reagindo à situação, até porque o fator emocional ele conta muito, muito, muito mesmo em tudo na vida. Tem até a Luísa Trajano que fala, tem até o Osho, tô lendo o livro do Osho aqui, que eu acho foda também. Então, enfim, deu merda. Ele tomou, eu tomei de torre, ele tomou, eu tomei de dama. E aí, quando a gente perde, cara, isso foi uma coisa que eu vi estudando no trade, né? Trades grandalhões, os chamados big players, tubarões do mercado e por aí vai. Eles sempre falam a mesma coisa. A sensação da perda é muito maior que a sensação de ganho. Muitas vezes, quando a gente perde alguma coisa, a gente perde muito tempo na vida só olhando o que a gente perdeu e não o que a gente pode ganhar, nem o que a gente pode fazer. Parece frase de autoajuda e pode ser, foda-se, mas é uma coisa que vem do fundo do meu coração agora. E isso serve para a vida sim. Eu ainda tô tão querendo ataque, tanto querendo ataque, que eu simplesmente não fiz uma defesa básica. Uma defesa que isso aqui poderia ser facilmente evitado. Por exemplo, se eu fosse agora fazer alguma coisa nesse sentido, o que eu deveria fazer? H3 foi aquele lance do cara que ainda quer agredir de qualquer jeito, tipo aquele boxeador que só sabe bater, cara. Infelizmente na vida você tem que estudar muito, ou felizmente você tem que estudar muito, por quê? Porque se você só tem martelo, todo problema você vai pensar que é prego. Então,
para você ter um repertório amplo, você precisa disso aqui, ó. Muita leitura, leia muitos livros, se possível sobre temas variados, para você ter uma ideia geral. Depois, quando você achar um assunto que você ama, você tem algum talento e habilidade, você vai se focando nele, que você vai ficar realmente muito bom. Cara, o que eu poderia fazer aqui, cara? É realmente um lance tipo Rei H1. Por que Rei H1? Porque se ele tomar aqui, eu tomo de peão, e aí eu já posso jogar torre G1 para a torre bater aqui. Isso é uma ideia interessante, entendeu? Eu jogo o rei para o cantinho, traria um peão para o centro, e seria 0 por 0. Ele ia trocar cavalo por cavalo ou bispo por cavalo e ia estar tudo bem. Esse H3 é a arrogância que eu tive nesse momento em querer agredir de tudo quanto é jeito. Veja como o emocional e a raiva, né, esse ímpeto, essa vontade toda, ela só jogou contra mim, entendeu? Eu tô fazendo mal para mim mesmo. Que quando eu tô com raiva ou qualquer pessoa, você como se fosse um avestruz. Você enfia a cabeça num buraco e fica com a bunda para cima levantada. E não é porque você não está vendo uma coisa que a coisa não está acontecendo, porque está. Então a H3 é um lance ridículo. Eu poderia muito bem ter feito rei H1, aí depois eu poderia ter tirado a dama, porque esse cavalo, apesar da cravada, não tem nada aqui acontecendo de tão importante também, entendeu? Tudo bem, a gente de brancas, a gente não quer trocar o mínimo de peças possíveis para manter um ataque eficiente na ala do rei. Mas tá muito longe de ter um ataque aqui não tem nada, cara. Eu acho que o Floyd Mayweather, né, aquele o bilionário do boxe lá, ele falou uma parada, cara, o segredo do boxe é bater e não apanhar. Aqui, pela minha idiotice e estupidez, eu só quero bater, bater, bater. Eu até consegui ter uma abertura rápida, mas o meu adversário, ele devolveu o material, tipo assim, e é isso, tipo assim, não precisa tanto, entendeu? Não precisa tanto. Você não precisa ser um Petrocian, um Capablanca, ou pode ser também, né? Você não precisa ser agressivo o tempo inteiro, entendeu? Tipo assim, bata e não apanha. Você não tem nada para fazer, nada faça. Eu vou colocar na análise para ver o que o computador me sugere aqui. Eu não sou muito de fazer isso. Caramba, olha só. Pensando com calma e clareza, olha o lance do computador. Rei H1, vocês estão vendo aqui? Aí ele tinha que fazer dama D7 e segue a sequência do computador. Mas por quê? Porque o computador já viu. Olha só, você deu mole, você deixou o cara entrar. Ele aproveitou uma cravada sua. Mas aí você faz rei H1 e segue o baile normal. Quando eu faço H3, olha só, já é -2. Tá entendendo como que um erro pode custar caro uma partida inteira? Essa partida, por exemplo, ela tem 39 lances. Um erro pode ser muito, mas muito fatal. Tá entendendo? Então, tipo assim, você tem que ir rápido, mas rápido o suficiente, né? Você tem que ser veloz, tem que ser ligeiro, tem que ter habilidade, tem que ter velocidade, né? Você tem que correr, você não tem que ser o lerdão da turma. Mas que essa velocidade não turve os seus olhos e que você não seja um avestruz. Você mantém aquele ritmo, como é que eu posso dizer, daqueles maratonistas de 42 quilômetros ou de 80 quilômetros. Você não vai sair correndo igual um maratonista de 100 metros, igual o Bolt, que ele dá aquele tiro de 100 e depois o cara fica meia hora cansado. Não é assim. Se você vai correr uma maratona, vá tranquilo e vá acelerando, apertando o passo, sendo mais rápido, conforme você vai sentindo ali a situação. Eu acho que isso é ser universal. É você querer ser um cara agressivo, já que essa é a minha natureza, mas sem deixar nada pro seu adversário te pegar, entendeu? Então ele tomou, tomei de torre, eu acho que com certeza foi horrível essa tomada. Eu ainda podia ter tomado de peão aqui. E aí a gente tem essa merda, né?
Aqui ele faz A6, acredito eu que querendo buscar B5. Aí eu já fiz B4 direto. Ele veio com B5, ganhou espaço. Eu simplesmente botei o bispo em B3, o bispo atrás das estruturas de peões. E sempre numa diagonal muito boa, que é uma linha rica, né? Que tem um rei ou uma dama atrás. Embora tá muito bem protegido aqui, né? Mas, né, isso num futuro pode ser explorado de uma forma boa. Isso não é ser politicamente correto, isso é ser verdadeiro e parar de querer fantasiar sobre as coisas. Realmente estar presente no momento, no aqui e agora, como eu estou aprendendo com o Osho. Não querer achar que isso, que aquilo, que não sei o que não sei o que lá. Não, cara. Veja a informação de uma forma minimalista, tá? Nua e crua. É isso aí? Beleza. Eu queria que fosse? Não queria. Mas é assim que é? É assim que é. Então não é para você ser um fatalista, mas é para você ser um cara com interpretação de texto, com vergonha na cara, que conhece a si mesmo e que tá vendo, fala, cara, ó, é o que tem para fazer agora, a cagada já tá pronta, então vamos que vamos. Ele fez esse cavalo D7, né, para melhorar a peça de algum jeito, ele não tem nenhum ataque. Eu fiz esse dama G3 com a ideia de colocar a dama, o bispo em H6. Aí, por exemplo, ele faz G6, aí eu tomo a torre dele, com alguma ideia assim. Ou seja, eu ainda estou com a cabeça 100% na agressividade. Em parte isso pode ser bom, mas no longo prazo é muito ruim, tá? E aí ele manda essa pedrada, que é o bispo F6, porque ele crava o meu cavalo e toca na torre que eu tenho. Esse aqui, na minha opinião, foi o lance da virada, não para ele, mas para mim. Ele já tem uma vantagem de 2 pontos, tá? E defesa Fischer que ele fez. Ok. Então ele já tem uma vantagem de 2 pontos e ele está querendo ampliar essa vantagem. Foi aqui e só aqui que eu fui me ligar à seguinte questão. Cara, aqui eu não sou o cara que bate. Aqui eu sou o cara que está apanhando. E estou apanhando feio. Então tá feio para minha cara já continuar querendo agredir numa posição onde claramente eu estou levando muita porrada na cara, mas muita porrada mesmo. Então, velho, o que eu tenho para fazer aqui? Primeiro tiro seu da reta, e se você jogar muito bem e ele cometer um erro, você pega o erro dele. Mas se ele não errar, ele vai levar com razão, ele merece. Porque o erro da partida eu já cometi e, para mim, mentalmente, o erro pior é continuar entregando peça a troco de nada para ter um ataque no mundo da fantasia, porque na realidade eu não tenho nada. Então, com isso, tipo assim, primeiro eu vou sobreviver. Eu lembrei até uma frase do Hélio Gracie, que ele falava que o jiu-jitsu brasileiro não foi inventado para você bater, mas foi inventado para você não apanhar. Eu tô lembrando disso agora e é por isso que eu comecei a jogar desse jeito. Lembra do Floyd Mayweather? É bater e não apanhar. Então, meio que esses gênios da luta se complementam e de uma metáfora para a vida, para o xadrez, eu fiz esse lance aqui, ó. Bispo para D2. O que eu faço? Eu defendo o meu cavalo, né? E já preparo a saída, principalmente para a torre, que ela normalmente ela fica forte numa coluna aberta. Então a minha ideia é primeiro defender a minha cara, que eu já levei muita porrada aqui. E aí ele dá um cheque. Finalmente eu jogo o rei para H1. E aí ele traz a dama para F6. O engraçado é que isso aqui foi uma jogada de mestre. Por quê? Porque ele reforça isso aqui, ó. Ele reforça esse ataque. Por exemplo, se bispo toma, dama toma, ele já está levando. Só que aí, né, cara, eu já fiz esse aqui, ó.
cavalo D5, já atacando, entendeu? E ele poderia muito bem ter tomado aqui, eu tomo com um cheque, ele tomaria de cavalo ou bispo lá. Mas ele preferiu defender a dama e jogou aqui dama para F2, entendeu? Então eu posicionei bem meu cavalo, a minha torre está caindo, minha única torre está caindo, e eu olhei o seguinte, falei, cara, ele não tem tanta qualidade assim, então se eu conseguir estancar essas pancadas aqui, né? Se eu conseguir chegar no próximo round vivo, eu acho que eu consigo dar umas... De repente eu até viro esse jogo, né? Ou empato, não sei. Dá para dar uma segurada nele. E outra aqui foi uma coisa que eu aprendi com Magnus Carlsen. Dentre muitos talentos e habilidade, ele fala muito a questão da força de vontade e da força mental. Quando você está ganhando, a sensação é muito boa, mas quando você está perdendo, a sensação é muito ruim, é muito desconforto. Você quer sair daquilo ali. Quando, na verdade, muitas vezes aquilo ali está te dando uma oportunidade incrível que você jamais teria se você não tivesse passando por aquele desconforto. O Rickson Grace também fala muito sobre isso. Você se sentir confortável no desconforto, ou você se sentir no teu habitat natural. O desconforto, a pressão, né, do adversário, de um modo geral, isso é uma coisa que não pode te desestabilizar, tirar a sua estabilidade mental de jeito nenhum. E uma das características fundamentais do atual campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen é justamente isso. Ele é uma rocha. Ele pode perder, ficar puto na hora, ele fica puto ali por 5, 10, 15 minutos, ele deve rever a partida, mas no outro dia você vê que ele já veio o outro, o que ficou passou, não volta mais, e ele vem para vencer. Então eu tinha vários caminhos, e eu olhei e eu falei, cara, eu tô 2 pontos a menos, mas se eu trocar as damas, ele é obrigado a vir, eu tiro a minha torre e de quebra vai cair o peão de C7. Então já não é tão ruim assim, eu diminuo a vantagem material e segue o jogo, entendeu? Já que eu não posso bater, também não vou apanhar. Tomei, tirei o foco dele daqui da minha torre. Tomei lá em cima, atacando a torre dele. Ele devolve a gentileza e eu volto. Então eu reduzi para 1 e ele tem uma vantagem mais posicional. Sendo que eu tenho par de bispos, né? Agora que eu estou revendo isso é muito bom. Eu tenho um cavalo, né, num posto super avançado, agora que eu estou vendo aqui. Esse cavalo ele ataca e defende muito bem, principalmente as casas pretas, cara. Olha como é que esse cavalo é um kraken, é um monstro. Ele foi construído aí porque, tipo assim, apesar de eu estar muito afobado, acho que essa é a palavra, para atacar, pelo menos no início foi assim, agora nem tanto, olhando com mais calma e mais tranquilidade, né, eu acertei até o lance da máquina, né? Mas assim, olha só, as peças dele também estão super descoordenadas, ó. Torre não conversa com torre, o cavalo está aqui, não sabe muito bem para onde vai, enfim. Cavalo é 5. Mas repare como esse cavalo para frente ele não tem praticamente casa nenhuma, né? Ele só recua. Mas eu acho que dos males ele fez a coisa certa, porque esse cavalo estava muito ruim. Muitas vezes foi o que eu aprendi com o SUP. Cheguei a fazer um módulo do curso dele e não continuei justamente por causa dessa questão da grana e do xadrez. Eu acho que você pode ter as duas coisas. Você pode jogar um esporte muito foda, muito maneiro, que te ensina muito, que te evolui como ser humano. E você pode sim encher o bolso de dinheiro. Qual o problema? Ter grana é bom. Você imagina um cara que é um super talento no poker, tendo que ir pro chefe dele chato, ter que fritar hambúrguer na chapa ou fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo, entendeu? Porra, acho que nada é mais feio do que um talento desperdiçado. Mas vamos lá, aqui segue o jogo, entendeu? Então aqui eu fiz torre F1 e veja como todas as minhas peças estão jogando bem. Ele recuou para cá e aqui, sem querer querendo, a gente fez C3 aqui e vai cair o bispo dele, cara. Olha que doideira.
esse pulo de cavalo foi ruim, de um modo geral, que tapou. E não existe casa possível para esse bispo ficar legal. Então, tipo assim, eu cometi o meu erro, porque eu estava muito afobado no ataque. Eu acredito que meu signo é Áries, eu sempre vou ser agressivo mesmo, mas eu tenho que ter essa maturidade, essa excelência técnica na defesa também e na interpretação do texto de um modo geral. Aqui ele já está com o bispo perdido, é por isso que ele toma, eu tomo, e aqui ele toma também. Então está tudo muito parelho, tudo muito parecido. Eu faço torre F aqui, ele volta, e aí eu faço torre G3. Eu ainda queria armar alguma coisa aqui, tá? Não nego. Ele traz a torre dele para o jogo, e aí sim eu decido comer aqui, e aí a gente vai para esse final, né? Eu dei esse cheque aí, foi bonito, foi para o canto, e aí eu volto. Ele dá o cheque, RH2, meu rei está bem defendido. E aí ele vem atacar meu peão. E aqui eu ofereço mate em 1, então realmente aqui eu já estava no jogo, realmente, né? Aqui ele já faz H5. E aqui eu faço torre E3. Então ia ficar, caso ele tomasse, ia ficar cavalo e bispo contra a torre. Normalmente eu gostaria de jogar com a torre, mas acho que o grande diferencial foi não se abalar no momento de dificuldade, você continuar se mantendo, fazendo o melhor lance que você pode com o que você tem. Ele volta e vai atacar outra debilidade, então eu faço realmente torre C2. Ele vem, agora o agressor é ele, né? Ele vem, ataca meu bispo, eu venho e jogo o bispo para cá. Eu defendo atacando, olha que bonito, tá vendo? Ele não viu isso. E de quebra também a minha torre está controlando isso. Ele faz aí o torre. Ele não pode vir direto aqui, tá? Acho que a ideia dele é dobrar aqui, ó. O que é uma coisa bem forte. Então ele sobe. Eu tomo lá. Isso acho que foi bom para mim. Ele tira o dele da reta. E eu faço bispo G6 aqui nessa posição. Ele vai vindo. Uma coisa que eu achei, tipo assim, xadrez, muito resumidamente, é interpretação e cálculo. Interpretação é o quê? Quais são as intenções dele? Então ele fez o correto, cara. Ele tirou a torre para cá. Ele quer dobrar aqui, porque 2 torres na sétima vão exercer uma pressão absurda, entendeu? Mas eu, particularmente, eu tenho um cavalo num posto avançado, certo? Que mais? Eu tenho um bispo de casas brancas que anda muito, anda quase o tabuleiro inteiro, inclusive protege um peão muito importante, né? E é isso, não tem muito mais. Eu fiz aqui torre G3. Por que eu fiz torre G3? Porque eu não tenho mais necessidade. Esse peão protege o cavalo. Essa torre aqui está protegendo a base aqui, né? Que eu acho que ele queria pegar um peão de qualquer jeito. Ou seja, a agressividade passou para o outro lado. E você vê que a agressividade cega de uma forma que não foi ponderada adequadamente, não serve para nada, cara. Você vai ser um avestruz. Tua bunda para cima e teu olho não tá vendo nada. Então que tal você ser uma águia mesmo? Você enxergar tudo que está acontecendo. Aí você vai olhar aquele bichinho lá que está dando mole e você vai justamente nele. Você não vai ter dificuldade. Você escolhe o que você vai comer, cara. Então, interpretação em cálculo acho que é fundamental para a vida de um modo geral, sobre tudo que você está fazendo. Se você acredita, se você interpretou, já viu mais ou menos como é que é, faça. E olha posicionalmente como está tudo bonito, entendeu? Olha esse bispo, como ele não deixa nada acontecer, como o mate do corredor volta a ser uma realidade, entendeu? Esse cavalo, como é que ele pode subir, entendeu? Eu estava querendo botar ele até aqui assim, para que ele batesse em casas mais importantes ainda. Eu sabia que ele vindo para cá seria ótimo para não... Como que eu posso dizer? E aqui também, caso essa torre se afaste muito, eu atacar, vir com ele para cá,
para eventualmente ir atacando os peões dele por trás. Então tem muito jogo. E mais uma metáfora para a vida. Eu falei ali que cavalo e bispo contra a torre, eu preferiria a torre. Mas nem sempre na sua vida você vai ter as ferramentas que você prefere. Muitas vezes na vida você vai ter as ferramentas que tá ali. Cara, você só tem um macaco, tá ligado? Se vira. Ah, mas não tem... Não tem. Você vai ter que se virar com isso aqui. Eu acho que foi isso. Eu falei, cara, eu aceitei. Falei, cara, eu não tô batendo, eu tô apanhando. Aqui eu já tinha visto mais ou menos que eu já tinha equilibrado. E aqui eu já tinha vislumbrado mais ou menos o mate do corredor. Quando ele faz isso aqui, ele está muito preocupado em vir me atacar. Em puxar essa torre para cá o mais rápido possível. Então acho que o avestruz é ele. Ele já me deu mais um peãozinho aqui, ó. Aí ele olhou, opa, defendeu, eu jogo o bicho para G7. Por quê? Porque eu já estou deixando o mate do corredor ser uma realidade em algum momento, que eu ainda não sei qual é. Aí ele vem, aí eu simplesmente jogo torre para G. Por quê? Porque essa torre ela defende aqui, ela não precisa mais defender isso aqui, está defendido pelo bispo, né? Por aí vai. E eu já sei, isso é um lance esse é um lance de tanto de defesa quanto de ataque. Que é um lance múltiplo, né? Por quê? Porque eu já sei que ele quer dobrar aqui, certo? E ele vai vir me atacar o rei aqui. Então já está protegido. Eu poderia trazer isso aqui para cá e ficar triplamente protegido. Mas assim como só você ficar no ataque não vai adiantar em nada, porque o ataque ele pode sair muito mal. Se o ataque der errado, acabou. Se você ficar muito protegido só na defesa, você também não tem nada. Por que ele vai acontecer? Ele vai trazer a torre para cá, né? Aí vamos supor que eu super proteger esse aqui com a torre, com o bispo. O que ele vai fazer? Ó, eu vou pegar esse alvo aqui. Então ele ia descer para cá, ia comer esse aqui, eu ia ter que trocar. E aí ia ser mais ou menos por aí, tá entendendo? Então ele tá sempre buscando um jeito de atacar. E já eu não, eu tô realmente posicionando melhor as minhas peças, entendeu? Na verdade, eu tô prevendo, né? Esse aqui foi um lance mais preventivo, né? O Rafael Leitão adora um lance profilático e não sei o quê. Mas eu só meti essa mesmo, dama G3 e deixa ele vir. Aí ele veio, eu acho que ele fez inclusive o correto. Se você tem duas torres, você colocar as duas torres na sétima, né? Não tá errado, tá muito certo. Essa é a ideia, entendeu? Interpretativamente falando é muito bom. Mas eu fiz um lance, ó, que é trazer o meu cavalo o mais perto possível. Só que depois eu fui perceber que esse lance é muito forte. Esse lance, ele é forte demais. Eu vou botar até na análise aqui do computador, vou ligar ele um pouquinho. Caramba, esse é o lance do computador, cavalo é 7, ó. Cavalo é 7, a torre já tem que vir para F2 aqui. Então vou tirar aqui e eu fiz esse lance, cavalo é 7. Mas eu fiz esse lance com que intuito? Tipo assim, tudo bem, o cavalo tá bom aqui, mas eu não posso pular para cá para dar uma porrada nesses peões. Então o que eu vou fazer? Eu vou direto pro rei dele. Ele tá caçando o meu rei aqui e a gente vai devolver a gentileza, né? Só que o cavalo é 7, ele é muito forte, segundo a minha interpretação, porque eu prendo, cara, o rei dele nesse canto aqui, ó. Você pode ver que o rei dele não tem casa. Esse peão não move, porque o meu bispo impede, né, fisicamente isso. Segura o peão. Então ele meio que estava levando um mate do corredor. E esse cavalo, ele é chato, entendeu? Porque se o cara voltar aqui, de repente, eu simplesmente posso pular o cavalo para cá ou posso pular o cavalo de volta aqui, entendeu? E aí o cara nunca vai ter uma parada muito... entendeu? Esse cavalo vai ficar na quinta aqui, é um cavalo muito forte. Muito, muito forte mesmo. O Kasparov falava que esse cavalo vale 5 pontos, porque um cavalo na quinta, sem ser expulso, ele tem uma força gigantesca, né? Esses saltos de cavalo são foda. O cavalo ele é uma peça de curto prazo, né? De curto prazo não, de curto alcance. Mas a parte boa é que ele dá muito drible, né? Você levar um drible do cavalo é muito normal. Ele tá ali meio morto, sem fazer nada. É muito fácil você não interpretar.
não interpretar o cavalo direito, né? E acabar levando um golpe dele. Então eu fiz esse cavalo aqui, e aqui eu já estava na maldade de, por exemplo, trazer a torre para cá e dar mate aqui. Ó. É um plano simples. Ele fez esse lance, foi atrás do peão que já estava defendido, e aí torre G4 abandona, né? Abandona na hora, porque não tem como evitar torre H4. Na verdade, acho que tem sim, mas ele vai entregar muito material. Por exemplo, não tem como evitar mesmo. Esse peão não anda. Esse... Eu acho que a única forma seria tomar. Eu tomo, ele toma, e eu tomo de rei. E aí vai ficar esse bispo com esse cavalo já segurando todas as casas possíveis aqui. O rei não vai sair do canto tão cedo. E aí, no ruim de tudo, com o rei aqui, né? Eu só ia manobrando corretamente. Ou poderia já vir direto com o cavalo para cá também, um plano mais simples, né? Come aqui, volta, come aqui de novo e cria 2 peões passados. Então o céu é o limite. Então foi por isso que ele abandonou, mas eu vou botar na análise aqui, ó, só para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Torre toma G2, aqui, ó. Torre toma G2, aí tomaria de torre. Não tem outra, tem que tomar. E aí tomaria de rei. E esse final aqui, meu amigo, chuchu, beleza, molezinha. Então, acho que uma resiliência, uma calma, uma tranquilidade, objetividade, persistência, disciplina, amor ao jogo, você tem que gostar muito. Acho que amor ao jogo também não falta. Só que assim, tem aquela garota, aquela mulher, aquele mulherão lindo que não te dá bola, tá ligado? Eu me sinto assim com o xadrez. E eu não me sinto assim com o poker. Eu me sinto que o poker é aquela mulherão lindo e que ainda gosta de você pra caramba. Aí você tem um pacote completo. Então é isso, acho que essa foi minha última partida. Só vou pegar o livro da Tawane para finalizar. Essa aqui é a Tawane de Medeiros. Ela é uma enxadrista já, e acredito que foi um prodígio, tá? Aqui tem todos os negócios dela. Ela foi a jogadora que foi no Jô Soares com a camisa do Grêmio. Ela jogou contra o Garry Kasparov, tem aqui ó, no livro dela falando tudo. E ela teve aqui, fez uma simultânea em Macaé. Eu tive a oportunidade de jogar com ela, tirar foto com ela e por aí vai. E ela me contou a história dela. E, pô, cara, eu sou um cara de 36 anos. Se eu tenho, por exemplo, mais 4 anos de vida útil jogando um jogo, eu queria estar jogando, óbvio, jogos NFTs, que é o que eu estou fazendo, CryptoClark, CryptoPlanes, tipo Axie Infinity, essas coisas assim. Mas principalmente um jogo para ganhar dinheiro seria o poker mesmo, por 1 milhão de motivos. Se eu pego a minha interpretação, o meu cálculo e consigo adaptar ao poker, eu vou fazer isso realmente com um mestre, com um mentor, dentro daquilo que eu entendo como correto nesse exato momento, para que eu tenha uma alavancagem muito forte e toda a minha inteligência, todo o meu talento se exprimam de uma forma positiva e se revertam em dinheiro principalmente. Que foi uma coisa que eu aprendi com a Tawane de Medeiros. Que o xadrez, ele não te paga tudo aquilo que você investe nele de uma forma justa. Então, amo xadrez, é um jogaço muito foda. Quem inventou é um gênio. É uma grande metáfora para a vida. Mas como eu vejo um pouco, é uma parada assim, realmente entristece muito. Aliás, a comparação de xadrez com poker. E por causa disso aqui, e por causa do meu futuro, que eu
Quero ter casa, quero ter carro, quero dar as paradas para minha família. Eu acredito que eu tenho muito a ganhar em todos os sentidos, não só financeiramente, mas inclusive financeiramente também. Você imagina se o xadrez fosse remunerado como pôquer, tá ligado? E é um esporte que deveria ser, entendeu? O esporte ele tem um grande potencial. Mas enfim, eu sei que não vou ficar rico da noite pro dia, mas eu quero ser o melhor jogador de pôquer que eu puder ser e ganhar muita grana com isso. Até porque pro pôquer, nem todo. Tudo bem, nem todo jogador fica milionário. Mas só de estar vivendo de pôquer e não sei lá, cara, de qualquer outro empreguinho que tem por aí, eu acho que já seria uma grande vitória para mim. E eu vou me empenhar nesse sentido. E é por isso que essa é a minha última partida de xadrez. Ah, paga muito mal, puta que pariu. Isso quando paga. Palavras, inclusive, da própria Tawane que não me deixa mentir. Então, adeus.